Desde o período Edo e do período Meiji, as histórias conhecidas como Kaidan já delineavam a estética japonesa do horror. Kaidan entrou para o vernáculo cultural japonês quando foi introduzido num jogo chamado Hyaku Monogatari. Hyaku Monogatari, ou Jogo das 100 Histórias, era uma brincadeira do folclore japonês, no qual você entra numa sala com várias pessoas e cada uma tem que contar um Kaidan, uma história de terror supostamente real. Em sentido amplo, Kaidan refere-se a qualquer história de terror ou de fantasma, carregando em seu conceito uma longa tradição de contos populares e folclóricos japoneses, que já eram contados antes mesmo de serem formatados nessa espécie de jogo. Mudam-se os tempos, mudam-se as pessoas, mas a tradição permanece intacta, sendo apenas transfigurada no formato que condiz ao esteio social vigente. A sala do jogo das 100 histórias do período Edo foi dando lugar às poltronas de uma sala de cinema. O nascente cinema japonês de horror reverbera a simbiose da longa tradição oral oriental e as inovações ocidentais do cinematógrafo. Os contadores de histórias hoje são escritores, roteiristas e diretores. São vários os diretores que podemos destacar. No entanto, gostaria de focar em um específico, Kaneto Shindo. Kaneto Shindo nasceu na província de Hiroshima em 1912, acompanhando as mais impactantes mudanças culturais do Japão, que vão desde a entrada do país na Segunda Guerra Mundial, ao lado do eixo, até os ataques atômicos dos Estados Unidos em sua província natal. Sua vida foi completamente dedicada ao cinema. Ele é considerado um pioneiro na produção de filmes independentes no Japão, e a sua produção é tão significativa quanto numerosa. Chegou a dirigir 48 filmes e escrever o roteiro para 238 filmes ao longo dos seus 100 anos de vida. Shindo via o filme como uma arte de montagem que consiste em uma dialética entre o movimento e o não movimento da imagem. Não pensamos apenas no cinema como arte da imagem em movimento, mas a fotografia em seu estado cinético e ilusório. Shindo enfatiza o não movimento para lembrar que a radicalidade do cinema consiste numa incontável sucessão de imagens fotográficas. Os temas de Shindo envolvem críticas sociais à pobreza, mulheres e sexualidades, além de pertinentes temas relacionados à guerra e ao Japão em seus estágios mais cataclísmicos. Seu cinema de horror é pontuado por questões do seu universo. Seu Kaidan é uma espécie de horrores humanos e sobrenaturais, uma mistura de dramas contemporâneos e tradicionais. Seu primeiro filme de horror se chama Onibaba, a Mulher Demônio, escrito e dirigido em 1964. Assim como muitos filmes de Kaneto, muitos críticos de cinemas apontam que Onibaba seja uma alegoria ao ataque das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Não tiro totalmente a razão de quem pensa assim, especialmente se considerarmos a biografia do diretor. O terrível trauma deste atentado criminoso deixou cicatrizes profundas no Japão, que até hoje não se apagaram e que certamente influenciaram a produção cultural do país em maior ou menor grau. Este filme se passa em algum lugar do Japão em meados do século XIV, durante o período de Guerra Civil. Acompanhamos duas mulheres que sobrevivem de matar guerreiros desorientados em emboscadas para vender seus pertences, e também um desertor de guerra, conhecido de ambas, que se instala ao redor delas depois de uma fuga. Na maior parte do filme, não há nada que podemos classificar como um filme de terror. O que vemos basicamente é uma vitrine da miséria humana em um país dividido por uma guerra civil, que acontece ao fundo, contada na perspectiva de uma ralé exilada que vive pecaminosamente de roubos em alagados juntos. Até aqui, pensei estar vendo uma espécie de The Hill Have Eyes, do Wes Craven. No entanto, o filme vai além. Apenas nos últimos atos, o filme se modula ao que podemos classificar como terror, quando um misterioso samurai mascarado aparece em cena. O tom sobrenatural se concentra nessa máscara usada pelo samurai, uma máscara Hanya, conhecida no teatro No. Quando a diabólica máscara presente no filme é retirada da pessoa que usa, o que vimos é um rosto desfigurado, como se estivesse derretido por alguma bomba. A mensagem é clara. Kaneto Shindo faz da linguagem do terror seu mostruário político. Podemos identificar no filme também uma alegoria da identidade nacional.
Onibaba, a mulher demônio, evoca o teatro no como sinal da identidade japonesa, usando a máscara Hanya e uma trilha sonora com tambores pesados típicos para sinalizar seu aspecto tradicionalista. A máscara Hanya, representando a identidade nacional japonesa, é grudada na face, ou seja, enraizada na cultura, e retirá-la dói, pois a identidade de um povo é tudo o que ele tem, é o seu próprio rosto. Quando conseguimos tirar essa máscara, o que vemos é uma traumática e horrível visão de um monstro. Não podemos, no entanto, retirar de Onibaba, a mulher demônio, a sua faceta mais espiritual. Onibaba, para mim, conjuga o mal nas suas mais variadas facetas. Um horror humano de refugiados de guerra, miseráveis, salteadores e assassinos, e também nos comentários subliminares da guerra e da identidade cultural japonesa perdida. Esse horror que divide espaço com o horror sobrenatural, na misteriosa presença da máscara amaldiçoada. O pecado, o imperioso tema da religião, é reforçado aqui. A máscara Hanya retrata as almas das mulheres que se tornaram o demônio devido à obsessão ou ciúmes. No filme, a velha mulher é acometida por uma paixão reprimida e um ciúme da nora, que estava se envolvendo sexualmente com o vagabundo que se instalou ao lado de sua cabana. Nem o terror humano nem o sobrenatural são velados aqui. Eles operam simultaneamente, sinalizando que a completude do tema do mal não se esgota em apenas um termo ou outro. Em 1968, 4 anos depois, Kaneto Shindo filmou O Gato Preto. Este filme não é tão icônico, repleto de alegorias como Onibaba. Trata-se de um filme de terror pseudo-folclórico, mais linear, onde o tom sobrenatural é mais realçado, sem margens para interpretações ambíguas. Se pudéssemos resumir O Gato Preto, poderíamos dizer que é um atmosférico conto de fado sombrio historicamente ambientado. Assim como Onibaba, a história se passa em algum lugar do Japão do século XIV, onde fervira uma violenta guerra civil que bestializava toda a sociedade. Nos primeiros momentos do filme, vemos samurais saqueando, estuprando e matando 2 indefesas mulheres japonesas, uma mais velha e sua nora, outro ponto de semelhança com Onibaba. Essas 2 mulheres retornam como fantasmas e fazem pactos com deuses malignos para atrair, matar e beber o odioso sangue de todos os samurais. Nas entranhas do bosque, elas promovem sua vingança. Os samurais eram atraídos para uma aconchegante cabana, embriagados com saquê, tinham uma relação sexual com a moça mais jovem e acabavam tendo seu pescoço dilacerado, enquanto a mulher mais velha fazia um estranho rito ao fundo, uma espécie de dança macabra. No entanto, um desses samurais seria o próprio filho do esposo dessas mulheres, que havia sumido na guerra e voltado com honras e glórias, depois de ter derrotado um valoroso oponente. Ele estava totalmente alheio aos crimes que os outros samurais haviam cometido contra sua família. Este samurai inocente é enviado em uma missão para ir atrás desses misteriosos fantasmas e matá-los. Fantasmas podem ser mortos no Japão. Esqueça aquela noção de ectoplasmas que temos no Ocidente. A partir daqui, a história ganha contornos shakespearianos, nivelando amor e pacto. A mulher fantasma não queria matá-lo, pois era seu marido e o amava, embora ela estivesse obrigada pelo seu contrato maligno. Ele, por sua vez, não queria matá-la, pois era sua amada esposa, apesar de ter se comprometido com seu general. Kaneto Shindo utiliza das mesmas técnicas cinematográficas que usou em Onibaba: cenários claustrofóbicos, jogo de luzes e sombras, interpretações que simulam peças de teatro novo, trilha sonora baseada em percussões tradicionais, etc. Enfim, o cinema de terror de Shindo tem sua assinatura e isso ficou mais que evidente. Eu mencionei acima que sobre o filme se tratar de uma obra pseudo-folclórica, pois a história, apesar de ter influências do folclore japonês, não parte diretamente dele. As influências para o filme de Kaneto Shindo partem mais do conto Dentro de um Bosque, do escritor Ryonosuke Akutagawa, considerado uma espécie de Edgar Allan Poe do Japão. Pode até não ser uma coincidência que Gato Preto, um conto de Edgar, tenha inspirado essa história. Este conto é constituído de 7 diferentes versões do assassinato de um samurai, Kanazawa no Takehiro, cujo cadáver foi encontrado num bosque perto de Kyoto. Akutagawa carrega um estilo que mistura literatura oriental e literatura inglesa.
Assim como Edgar Allan Poe, suas histórias exploram um lado negro da natureza humana, e assim como o problemático escritor americano, era viciado em entorpecentes, chegando a se suicidar aos 35 anos de overdoses de Veronal, uma espécie de sedativo. Se você está se perguntando o que Gato Preto tem a ver com toda essa história, não se espante, ficou nebuloso para mim também. No filme, as duas mulheres assassinadas cuidam de um gato preto. Este gato acabou testemunhando todo o massacre das donas e, depois, aparecia lambendo as vidas delas. Não sei se isso promoveu uma espécie de pacto acidental com entidades malignas, mas as mulheres, quando fantasmas, se transformavam em rápidos relances em figuras animalescas que se assemelhavam a um gato. Também não sei o que o gato preto representa na cultura japonesa. Apenas sei que a profunda ligação entre horror, política, guerra, sexualidade, homens, mulheres e demônios torna o cinema de horror de Kaneto Shindo único e indispensável para qualquer fã do gênero.